ia queimando, o cheiro ia aumentando, a fumaça ia subindo, o vento levava e chegava à narina de Deus, não como pecado, mas como cheiro suave. Quando o incenso cheirava como incenso suave, aí Deus descia. Quando Deus descia, o véu se abria e o sacerdote entrava e Israel era renovado. Havia renovação. O tabernáculo era móvel. Vem o templo, na mesma liturgia. Mas o templo trouxe glamour. O tabernáculo era de tendas, de couro, de animais. O templo era de ouro e de prata. O templo atraiu as nações. O templo começou a entrar dinheiro. Israel ensoberbeceu. E Paulo diz que a lei enfermou ou adoeceu. E não foi capaz de proteger Israel da lei do pecado e da morte. O pecado vem para Israel. E em síntese, Israel peca. Israel deixa de adorar a Deus. O único lugar, o templo, que no dia da inauguração Deus ratificou como o único lugar na terra que ele ia descer. Ele disse: Salomão, quando este povo que se chama pelo meu nome, eu gostei tanto dessa casa, que independente da crise que eles passarem, se eles me buscar, orar, se arrepender dos seus feitos errados e se converter a mim, eu ouvirei toda a oração que for feita neste lugar. Mas o pecado fez Israel esquecer disso. Veja que é a partir daqui que Deus começa a usar os profetas direto para ele. Porque Deus buscava renová-los. É aqui que a palavra de Isaías é renovadora. Isaías está falando direto para Israel, para Jerusalém. Você vai ver que o começo do capítulo 40 está falando de consolo. Israel deteriorado e Deus querendo renová-lo. Veja que Deus manda Isaías profetizar: consolai, consolai o meu povo, consolai Jerusalém, diga a eles que eu perdoei o pecado deles, que eles voltem para mim. Diga a eles que ainda há esperança para os que esperam em mim. O jovem pode cansar, pode cair, mas o que espera em mim, ele vai subir, ele sempre vai ter esperança. Mas Israel não quis ser renovado. E culmina na destruição de Jerusalém e do templo. Totalmente deteriorado. Veja como é difícil entender isso. Que amor é esse? O projeto de restaurar, renovar todas as nações deteriorou-se e não quis ser renovado. 70 anos se passam e diziam: acabou. Aí Deus, pela sua misericórdia, e como Isaías já falava de uma renovação maior, vai buscá-los de volta. Deus disse por meio de Jeremias: no meio da destruição, eu vou fazer com Jerusalém uma nova aliança. Mas vai ser diferente daquela que eu fiz com eles no Egito e eles invalidaram. Nessa aliança eles não vão precisar mais de um homem para entrar, porque eu vou sondar os corações dele, vou perdoar todos os pecados e vou jogar no lago do... Esta nova aliança vai ser diferente. Deus trouxe eles de volta,
motivou-os, usou Ageu para dizer: recomecem. Eu prometo a vocês que a glória vai ser maior do que quando era. Mas ele não quis. O pecado e a morte não dava direito. Se você lê os últimos profetas do Velho Testamento, se você lê criticamente, você chora. Porque os cultos não tinham nada a ver com Deus. Até os animais que eles traziam eram cegos, aleijados, não eram mais limpos nem puros. Insensíveis. Aí Deus resolveu desistir. Porque aí Deus vai silenciar. Porque a morte, o pecado, o inferno, a sepultura, disse: acabou. Eles não vencem. Aí Deus disse: vou largar. Não vou mandar profeta, não vou dar sonhos, não vou falar com eles. As provas contra nós, seres humanos, estavam cruéis. Os judeus se engodaram de uma forma tão horrível que para eles o projeto original de renovação para as terras eles abandonaram, e nós, gentios, não tínhamos direitos de entrar. No período intertestamentário, com a reforma do templo de Zorobabel para o templo de Herodes, a segregação foi tamanha que nós, gentios, nem no templo podia entrar. Paulo diz que havia um muro antes de entrar no pátio, com um dizer: gentio não pode passar daqui se não morre. Só entrava judeus. Primeiro pátio, isso na renovação. As mulheres ficavam, mulheres judias, não podiam passar dali. A escadaria continuava. Segundo pátio sacerdotal dos homens, só os homens judeus paravam ali. Quando eles paravam, se virava para trás e orava: obrigado, Deus, por não termos nascido mulher nem gentil. Dali para frente só sacerdote. No do sacerdote, dali para frente só para o sorteio. E dali para frente só o sumo sacerdote. Mas os cultos não tinham a presença de Deus. O pecado prevalecia. E foi nesse período que dá para entender que Jesus revela a João o que ia acontecer. Veja que quando você vai para Apocalipse 4, você vai dizer que João teve uma visão. Ele disse que viu uma voz, como voz de trompeta. E aquela voz de muitas águas dizia: João, sobe aqui. E ele subiu em espírito. Ele disse que quando chegou no céu, capítulo 4, é pequeno, ele vê um trono. E o que estava sentado no trono estava repleto de glória. E aos seus pés tinha 4 seres viventes. E ao seu serviço 24 anciões dia e noite. Mas no meio de tanta glória, a única coisa que chamou a atenção de João foi o capítulo 5. Que ele disse que quando olhou para o que estava sentado no trono, ele viu na mão do que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, a sentença da raça humana. E ali estavam todas as provas condenatórias, do Gênesis até ali. Porque toda a investida de renovação de Deus foi rejeitada pelo próprio ser humano. A deterioração de Adão, ou seja, o pecado abundou, e por abundar passou a todos os homens, e todos vieram conhecer a morte.